Está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Você já deve ter ouvido muitas palavras sobre isso, você já deve ter lido isso e refletido muito na sua vida sobre Romanos 12, 1 e 2. Bom ver você aqui, Vitor. Você já deve ter passado muito por essa passagem. E eu quero te convidar a refletir nela de uma forma diferente. O Senhor tem preparado para a sua igreja um momento de santificação, um momento de santidade. E busca pela santidade, porque nós mesmos, por nós, não podemos ser santos, e nós só estaremos na plenitude da santidade quando estivermos frente a frente com o Senhor. Mas a santificação, ela é dia a dia, e a cada atitude, e a cada momento, e a cada oração, e a cada ação que fazemos, nós nos aproximamos e nós estamos mais dentro do caminho ou fora do caminho da santidade, da santificação, dependendo da ação que temos. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto por si só já é um desafio. Paulo já começa dizendo assim: olha, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Mas eu quero fazer um exercício um pouco diferente com você hoje, meu irmão. Quero que você comece a olhar esse texto de trás para frente. E olhar esse texto de trás para frente é um bom exercício para a gente entender o que é a força motriz e qual é o nosso destino na nossa meditação e no nosso desejo de agradar ao Senhor. Então vamos começar de trás para frente. A última frase do texto diz o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o meu desejo, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se esse ainda não é o seu desejo, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero te convidar a conversar comigo ou com qualquer um dos demais irmãos que está aqui nessa manhã, porque ele vai te dizer o que é a vontade de Deus. Ele vai te conduzir para o melhor caminho, para entender o que é a vontade de Deus, e eu tenho certeza que ao saber o quão boa, agradável e perfeita ela é, você vai querer isso. Então, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário... Qual é a frase anterior? Lê para mim aí. Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Olha, a lógica de Deus é muito diferente da lógica do homem. Para nós, causa e efeito são parte de um processo. Para Deus, existe um final. Existe algo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade dela. Mas você só vai experimentar isso quando você começar a pensar com a lógica de Deus. Para que eu consiga experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade, eu preciso que a minha mente seja treinada a agir conforme a lógica divina. E qual é a lógica divina? Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para corrigir nossos caminhos. Deus está pronto para nos exortar. Deus está pronto para superabundar em mim, para fazer de mim a morada do Espírito dele. Deus está pronto para habitar em mim. Mas para isso, eu preciso querer. Para isso, eu preciso querer. E não pode, Jesus disse que ninguém pode ter dois senhores. Porque você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vai aborrecer o outro e agradar um. Eu querer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu consiga experimentar isso, é necessário que eu o eleja como meu Senhor. E quando Ele é o meu Senhor, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso alimentar a minha mente com alimentos santos. Quando Jesus fala sobre ninguém pode servir a dois senhores, ele estava falando especificamente de Deus e riquezas. Ele estava falando especificamente de onde está o seu coração,
Aonde estará o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, quando o meu desejo é experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso, antes de mais nada, elegê-lo como meu Senhor. Eu preciso ter a minha mente controlada por aquilo que vem dele. E deixar todos os demais senhorios que eu tenho comigo longe da minha mente, longe do meu coração. A gente tem o desejo de ser feliz, a gente tem o desejo de ganhar dinheiro, a gente tem o desejo de ter um bom companheiro ou uma boa companheira, a gente tem desejos que até são saudáveis, mas que devem ser submetidos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu posso muito bem ter um desejo, achar que aquilo é o melhor para mim, e isso não ser o melhor para mim. E o Senhor tem algo melhor, e Ele só pode entregar a partir do momento que eu escolho que Ele seja o Senhor da minha vida. E eu sempre faço essa comparação. Nós agimos com o Senhor muitas vezes como crianças, que querem comer o bolo quente, saindo do forno, e a mãe fala assim, espera meu filho, deixa ele esfriar que você vai conseguir mastigar melhor, você vai sentir melhor o sabor do bolo. A criança que quer aquele brinquedo que ela acha que é o melhor para ela, e a mãe fala, espera, eu tenho um brinquedo melhor para você, eu tenho um momento melhor para você usufruir desse brinquedo, não é para você agora. E nós às vezes agimos com Deus como essa criança age com a mãe ou com o pai. Querendo que a nossa vontade se sobreponha ao que é melhor. E querer que a nossa vontade se sobreponha ao que é melhor é o maior dos desvios do caminho rumo à vontade de Deus. Até aqui estamos juntos? E antes disso, antes de ser transformado, qual é a frase anterior? Não vos conformeis com esse mundo. E eu poderia aqui discorrer durante alguns minutos sobre o que é conformar. Mas eu quero só dizer para você, ter a mesma mente que o mundo me impede de ter a minha mente renovada e ter a mente de Deus em mim. Não me conformar com esse século, em algumas traduções, não me conformar com esse mundo, é não achar normal aquilo que é anormal, não achar divino aquilo que não é divino, é não tomar a forma, é não pensar como as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o desejo de ter a vontade de Deus na sua vida, nos contamine. Então, de trás para frente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário, primeiro, antes de mais nada, uma renovação da nossa mente. E, para que essa mente consiga ser renovada, eu preciso não me conformar, eu preciso ser inconformado com o caminho que o mundo me oferece. Eu preciso eleger o Senhor, eleger a Jesus como Senhor da minha vida. E ao eleger Jesus como Senhor da minha vida, eu me inconformo com tudo que é pecado, com tudo que é errado, com tudo que não é vontade de Deus para mim. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo anterior, Paulo termina dizendo assim, é o vosso culto racional. E às vezes a gente confunde o que é culto racional. Às vezes a gente acha que culto racional é aquele culto onde o Espírito Santo não tem lugar. É aquele culto que é simplesmente mental, é simplesmente dentro da razão. Mas quando Paulo convida os romanos e convida a você e a mim para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele diz assim, você precisa racionalmente querer cultuar ao Senhor. Não à toa, antes de falar de culto racional, ele fala assim, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Optar por cultuar ao Senhor é oferecer um culto racional. Optar pelo domingo de manhã, ao invés de dar minha pedalada no eixão, ao invés de ir para uma cachoeira, ao invés de ficar dormindo, assistindo televisão ou qualquer outra coisa, estar reunido com a igreja do Senhor é culto racional.
E o Espírito Santo tem liberdade dentro do culto racional para operar, para agir, para se manifestar no meio da igreja. Apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. E como a gente está fazendo de trás para frente, vamos para o agradável a Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é agradável a Deus? É não perecer. É não se entregar à morte. É não se entregar àquilo que nos mata, como matou Adão e Eva lá no Éden. Você sabe o que é a morte? A ausência de Deus. Paulo aos Efésios diz o seguinte: e vós eram mortos, sem esperança e sem Deus nesse mundo, mas foste vivificados pela graça. Não andar como morto. Não andar como morto é apresentar, é agradar a Deus. É ser vivificado pela graça do Senhor. É receber a graça, o amor do Senhor nos inundando de tal forma que nos vivifica. Amém? Antes de ser agradável a Deus, ele é vivo e santo. E o vivo tem a ver com ser agradável a Deus, porque é o que eu acabei de dizer. Para agradar a Deus, nós precisamos recebê-lo e ter o nosso coração cheio. Porque Deus é Espírito. E Ele busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque os seus olhos estão sobre toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso é ser vivo. Isso é ser vivo. Agora, o santo eu vou deixar para o final. Vivo, santo e agradável a Deus, o santo eu vou deixar para o final. Eu quero falar do sacrifício. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, se a gente abrir o dicionário Aulete, ele vai dizer que é uma oferta espontânea para alguém ou algo que vale a pena. Então eu me sacrifico, não lanchando durante um mês, para no final do mês eu comer num restaurante melhor. Eu me sacrifico por alguns meses guardando dinheiro para trocar de carro. Isso é sacrifício, é você abrir mão de algo que é seu em troca de algo maior. E quando a gente é convocado para apresentar os nossos corpos em sacrifício, é que nós, voluntariamente, para conseguir compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos nos entregar para o controle desse Espírito Santo. Para o controle da pessoa divina que está aqui na terra, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oferecer o nosso corpo em sacrifício é decidir entregar-nos a Jesus. E aí de frente para trás agora, a gente vai ler de novo o texto com essas novas visões. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que decidam se entregar a Jesus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis, sejam inconformados com esse mundo, com tudo que é desagrada a Deus, com tudo que é pecado, com tudo que é errado. Mas tenham em vocês a mente de Deus, que aí vocês vão conseguir entender o que é bom, agradável e perfeito. E aí a gente fala, eu falei que santo eu deixaria para mais na frente, né? O caminho da santificação que leva à santidade é um caminho de renúncia. É um caminho onde o Senhor tem que estar pronto para exortar. É um caminho onde o Senhor tem que estar pronto para corrigir rumos. É um caminho onde o Senhor tem que estar pronto para manifestar o seu amor em nós. Porque tudo isso que Ele faz, a exortação, a correção de rumo, a bondade e a prosperidade dele se manifestam, tudo isso
faz parte da manifestação do amor divino nas nossas vidas. Porque a correção de rumo nos leva para um rumo melhor. A exortação é para que nós não caiamos mais nos mesmos erros. Mas a gente não está sempre disposto a isso, meu amado. Às vezes, abre mão do que é melhor, pelo que é oportuno, pelo que é confortável, pelo que nós achamos que naquele momento vai nos satisfazer. E muitas vezes é isso que vai nos levar para longe de Deus, é isso que vai nos levar para a morte. Sabe, quando eu falo que a vontade de Deus, ela só pode ser conhecida através da renúncia, é quando nós renunciamos a tudo aquilo que para nós é oportuno, é confortável e é gostoso e é bom, para ter o melhor, o mais confortável, o mais oportuno, o mais satisfatório que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus sabe que pensamentos tem a nosso respeito, que são pensamentos bons e não ruins. A Bíblia fala também que aquele que é poderoso para trazer infinitamente mais do que sonhamos, pedimos ou pensamos. E é esse Deus que está dizendo para você: Jales, me dá seu coração, deixa eu cuidar dele, deixa eu cuidar dele. Sabe, eu tive um tempo fiquei 2 semanas em coma e depois um tempo de convalescência. E eu me lembro que eu ficava irritado porque eu não podia levantar da cama. Eu queria levantar, eu queria andar. E os enfermeiros, em um determinado momento, tiveram que me amarrar na cama, porque eu estava inconsciente das minhas ações. Eles me fizeram mal ou bem? Me fizeram bem, mas contra aquilo que eu achava que era oportuno naquela hora. Não, eu já dou conta de levantar, já dou conta de andar. Mas eu não estava ainda de posse de todo o meu potencial físico e mental. E levantar naquele momento, apesar de parecer o melhor para mim, era o caminho para a minha morte. E às vezes nós não entendemos as amarras que Deus coloca na nossa vida para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos renunciar à nossa razão. Precisamos renunciar ao nosso desejo. Precisamos renunciar a tudo aquilo que vai de encontro, e aí de encontro não, mas vai de confronto aos planos do Senhor. O Vitor falou aqui de Provérbios 19, eu estava com Provérbios 16 para falar. Que diz assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, essa vem do Senhor. E a gente começa a juntar os textos e a gente começa a entender que a gente não vale nada. E quando nós achamos que valemos alguma coisa, vem o Senhor e nos mostra que para Ele o nosso valor é muito, infinitamente superior àquilo que nós pensamos que somos. Não à toa, lá em Gálatas 5, tem um confronto, e eu quero finalizar com esse confronto. Gálatas 5, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E aí a gente tem que entender que carne é a nossa vontade, o espírito é a vontade de Deus. Então, naturalmente, nós somos sempre influenciados a agir contrário à vontade que Deus tem em nós, e por isso é necessária essa renovação da mente. Por isso é necessária a entrega dos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como o Sérgio falou na semana passada, existem 2 pendores, ou você pende para a carne ou você pende para o espírito. E em Gálatas 5, continuando, diz assim: estes, o espírito e a carne, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se fores guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne
são manifestas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As coisas que são naturais da carne não agradam a Deus. Até mesmo, e tem uma canção do Marcos Góes, que eu durante muito tempo eu não entendia e eu não concordava com ela. Ele dizia assim: renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que há em mim necessita ser curado. E eu pensava, poxa, mas eu tenho desejo de adorar a Deus, eu posso ter desejos lícitos dentro do meu coração. E com o tempo o Senhor foi trabalhando no meu coração e eu entendi que mesmo esse desejo, se ele não vier da parte do Senhor, ele é uma obra da carne, e sendo uma obra da carne, ela contende contra o Espírito. Então tudo que existe em mim precisa ser curado. Tudo que existe em mim precisa ser mudado. Tudo que existe em mim precisa ser revestido por aquele que pode fazer muito mais do que eu penso, do que eu sinto ou do que eu sonho. E aí, no versículo 22, Paulo vem ensinando sobre o que o Senhor pode produzir em mim, em contraposição às obras da carne. Mas o fruto do Espírito, e aí lembre-se, isso é singular, isso é aquilo que o Espírito frutifica em você. Não são várias manifestações, é uma manifestação espiritual, é uma manifestação do Espírito Santo que vai produzir em você todas essas virtudes que a gente vai ler em seguida. E quando nós não estamos exalando uma dessas virtudes, nós estamos dando lugar à carne. E aí o fruto fica incompleto, mas é um fruto. É aquilo que o Espírito Santo produz na sua vida e no seu coração. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aqui na minha tradução está temperança. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos ou vangloriosos. Não irritemo-nos uns aos outros, ou invejemos uns aos outros. Se somos de Cristo, temos o Espírito. E se temos o Espírito, precisamos andar no Espírito. E esse é o caminho da santificação que leva à santidade. Meu amado, o Senhor ama. Mas como todo aquele que ama, ele se manifesta corrigindo. Como todo aquele que ama, ele se manifesta exortando. Como todo aquele que ama, ele se manifesta afagando, abraçando. Como todo aquele que ama, ele se manifesta para te conduzir a um nível mais alto na sua vida. Meus amados, o Senhor, nessa manhã, quer te convidar para mudar de nível. Mudar de nível. Para declarar, olha, eu preciso crescer no Senhor. Eu preciso apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu preciso cultuá-lo racionalmente. Eu preciso ser inconformado com esse século para que eu consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso mudar todos os dias. O Tales tem uma canção que diz assim: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia a impureza vem e me chama, mas eu escolho Deus. Escolha Deus na sua vida. Escolha ser nascido de Deus. Porque é uma decisão diária. E quando em Romanos Paulo diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, faça isso o tempo todo. Presente contínuo, a gente falou sobre presente contínuo na sexta-feira na célula. Presente contínuo.
apresentando todos os dias o meu corpo em sacrifício vivo, apresentando todos os dias a minha mente, escrava do pecado, ao Senhor, que pode purificar e pode transformar essa mente em uma mente que entende qual é a vontade de Deus. Todos os dias é uma decisão diária, e às vezes é uma decisão horária, às vezes é uma decisão minutária, e às vezes é a cada segundo. Mas são decisões que a gente precisa tomar. São decisões que nós precisamos apresentar ao Senhor, para que nossa mente seja renovada, para que o nosso corpo corruptível dê lugar a um espírito incorruptível, que vai passar toda a eternidade diante dele e com ele. Meu amado do Instagram, obrigado por sua atenção até aqui. Meu amado daqui, do Edifício Planalto, obrigado pelo seu coração. E eu quero te convidar para ficar de pé e fazer essa entrega ao Senhor. Eu vou desligar o meu microfone, eu vou orar fazendo a minha entrega. E eu quero que você ore fazendo a sua entrega. E ao final, eu vou dar alguns minutos para a gente fazer nossas entregas individuais e a gente ora coletivamente. Amém? Pai Santo, Pai de amor, nós estamos aqui como igreja, nos colocando diante do Senhor e escolhendo, Pai, andar num caminho de santificação, escolhendo andar num caminho, Senhor Jesus, para conhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade, escolhendo andar, Senhor Jesus, nesse caminho. E para isso, Deus, nós decidimos apresentar os nossos corpos em sacrifício, apresentar nossas mentes em sacrifício e pedir que o Senhor nos renove dia após dia, que o Senhor venha, Senhor, trazer a Tua vontade para a nossa rotina, que o nosso dia a dia seja de entrega, que o nosso dia a dia, Pai, seja buscando agradar ao Teu nome, Pai, agradar ao Senhor. Te agradecemos, Jesus, por essa reunião dessa manhã e te pedimos, Deus Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia daqui sem abraçar todo mundo que está aqui no templo.